A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, para nós é um motivo de alegria estar junto com vocês novamente. Você que acompanha o canal Palavras de Fé, estamos trazendo estudos maravilhosos da Palavra de Deus, da revista Avaliando Minha Vida, da Z3 Editora, e essa lição de número 4, Você é um crente espiritual? Essa lição é de autoria do pastor Arival Dias Casimiro. E hoje, para estudar conosco, o nosso querido irmão presbítero Luiz. A paz do Senhor, meu irmão. Amém. Amém. Tudo bem com você? Tudo bem, graças a Deus. Uma alegria, uma satisfação. Para mim também, para mim é uma honra estar aqui. Amém, louvado seja Deus. Então, seu Luiz, essa lição aqui vai falar da nossa espiritualidade. Você é um crente espiritual? Realmente, nós somos um crente espiritual. Amém. Né? Só que nós podemos, olhando para essa expressão do título da lição, que existe o crente espiritual, mas também existe o crente que não é espiritual. Existe o crente carnal. Carnais. Como está escrito lá em 1 Coríntios capítulo 3, né? Paulo então disse, não pude chamar vocês de espirituais, mas sim como carnais, porque havia entre eles contenda, né? Ciúmes. Alguém dizia eu sou de Paulo, outro dizia eu sou de Apolo, e Paulo então, um homem cheio do Espírito Santo, ele então despertou a mente daquelas pessoas dizendo que ele simplesmente era um pregador da palavra. Ele pregava, ele anunciava a palavra, Paulo regava, mas quem dava o crescimento era o próprio Deus, né? Era o próprio Deus. Então, outra coisa que nos chama a atenção, o crente espiritual, quando a gente vê em Gálatas 6, versículo 1, diz assim, irmãos, se alguém for surpreendido em alguma falta, vós que sois espirituais, corrigi com espírito de brandura. Amém. Veja bem, como crentes espirituais que somos pela graça de Deus, nós temos como o privilégio de auxiliar aquelas pessoas que muitas vezes, por um descuido, acaba cometendo alguma coisa que desagrada a Deus. E nós que somos espirituais, então nós devemos levar a ele uma palavra de ajuda, de cooperação, mostrando a ele que deve haver arrependimento da parte dele, que Deus está pronto para perdoar, mas que ele então busque a Deus. Então esta é uma nossa missão, de levar uma palavra às pessoas que muitas vezes está passando por dificuldades, porque muitas vezes fez coisa que desagradou a Deus. É verdade. Presbítero Luiz, vamos então para a introdução? Vamos. Muito bem, aqui na introdução diz assim, o que é ser um crente espiritual? Paulo responde de duas maneiras. Primeiro, ser espiritual é ter o Espírito Santo habitando no coração. Então, ser espiritual é ter o Espírito Santo. Ontem eu ouvi uma mensagem que realmente eu já acreditava assim, que aonde está um crente, um filho de Deus, aonde está um filho de Deus, Deus está presente na vida dele através do Espírito Santo. Verdade. Porque a Bíblia chama nós de santos, né? Por quê? Porque o próprio Espírito Santo, ele habita nas nossas vidas, ele habita no nosso coração. Outra coisa que nos chama a atenção é que o Espírito Santo, ele nos capacita a discernir as coisas espirituais. O homem natural não entende essas coisas. O homem natural é totalmente diferente do homem espiritual. Diferente, com certeza, diferente. Então, o homem espiritual, ele tem o Espírito Santo o capacita para discernir as coisas espirituais. Então, eu lendo aqui essa frase, eu me lembrei de Paulo, lá no capítulo 16 de Atos dos Apóstolos, quando aquela moça apareceu dizendo, este homem é servo de Deus Altíssimo, para Paulo, né? Esses homens são servos de Deus Altíssimo, ele anuncia o caminho da salvação. E Paulo, por alguns dias, Paulo olha para aquela jovem e viu ali que era um espírito maligno, que não era coisa vinda de Deus. E Paulo
cheio do Espírito Santo, capacitado por Deus, e ele repreende aquele espírito mau. E aquele espírito abandona aquela jovem, né? E nós vemos depois as consequências, né? Mas o que nós podemos observar é que Paulo, ele estava capacitado para discernir essas coisas. E no ponto 1 aqui, presbítero Luiz, disposição para carregar a sua cruz. O homem espiritual, ele tem essa disposição. Com certeza. Ele tem essa disposição. E o que nós podemos observar aí nessa primeira marca do crente, isso aqui é uma marca do crente espiritual, carregar a sua cruz. Eu acredito assim, carregar a cruz da responsabilidade, da renúncia, né? O crente, como cristão, ele precisa sempre renunciar. Tudo aquilo que é prejudicial à sua vida espiritual, tudo aquilo que possa, muitas vezes, impedir que outras pessoas venham a Cristo por quem sabe pelo meu mau testemunho. Então o crente precisa renunciar. Renunciar o quê? Renunciar aos prazeres, renunciar ao pecado, os ídolos, as imagens, né? Renunciar tudo, né? Os prazeres, o materialismo, né? E o que nós aprendemos aqui é o seguinte, que o próprio Jesus Cristo nos deu o exemplo de renúncia. O próprio Jesus Cristo deu. Lá na glória, entre ele, o Pai e o Espírito Santo, os homens tinham caído em pecado, destruído a glória de Deus. Deus então fala, quem vai lá na terra? Quem vai lá para salvar a humanidade ou dar a oportunidade à humanidade? E Jesus se dispôs, ele veio, né? Viveu entre os homens. Chegou o momento que ele enxergava diante de si a cruz que o esperava. Então a palavra de Deus diz que ele orou ao Senhor e disse, Pai, se for possível, passe de mim este cálice. Todavia não sei como meu pai, mas como tu queres. Aqui nós vemos Jesus renunciando, né? Ele estava disposto a morrer na cruz do Calvário e derramar o seu sangue para que nós pudéssemos alcançar a graça, a bênção que nós desfrutamos hoje. A morte doeu. A morte doeu. Isso é importante, porque eu preciso fazer morrer essa natureza terrena que há dentro de mim. É uma luta todos os dias contra as ciladas do inimigo, os desejos que nós temos, às vezes os nossos maus pensamentos, essas coisas. Então eu preciso fazer morrer essa natureza. E é só mesmo através do poder do Espírito Santo, porque sozinho a gente não consegue, né, seu Luiz? Não, sem dúvida. Se não for pela atuação do Espírito Santo que habita nas nossas vidas, nós não teremos condições. Eu acho que é por isso que tem gente que não consegue, porque ele acha que é pela força do braço, ele acha que é pela força da carne, que ele vai conseguir vencer os desejos, os prazeres, e não é assim, né? Não é. É pela presença do Espírito Santo nas nossas vidas, uma vida de comunhão com Deus, poderíamos dizer assim, 24 horas por dia, busca uma constante. Vida de oração, uma vida da leitura da palavra de Deus constante, né? Aonde nós estivermos, a nossa mente, o nosso coração precisa estar voltado para o Senhor. E o ponto 2 aqui é interessante também, desejo de ser santo, mesmo que isso traga infelicidade. Isso é muito importante, viu? Desejo de ser santo. Eu fiquei pensando aqui, o que significa a palavra santo? Significa separado. Separado. Deus nos separou do mundo. Nós somos filhos de Deus. Mas como crente, como filho de Deus, nós temos que nos procurar santificar cada dia mais. A palavra de Deus diz, seja santo como eu sou santo. E uma coisa que nos chama a atenção, irmão, é o seguinte. Quando você lê lá no Salmo 16, versículo 3, o salmista diz que os santos da terra são os notáveis. Então, aonde tem um crente, um filho de Deus, é visto pelas pessoas, aí está um crente, aí está um filho de Deus, porque ele vive uma vida diferente. Como santo de Deus, chamado como santo, ele vive uma vida diferente. Ele procura dar o testemunho, ele procura brilhar como crente, como filho de Deus. E o próprio Jesus requer mesmo de nós como santos, usando aqui esta expressão, que nós somos luz do mundo. Somos do luz, vós sois sal da terra e luz do mundo. Mas permita aqui, irmãos, eu dizer uma coisa. Vendo aqui essa expressão santos, alguém fez uma pergunta. Como se nós somos santos, se nós muitas vezes pecamos? E eu acredito assim, que Deus
lá do seu trono, ele nos vê nós como santo, como justo, através do sacrifício de Cristo e através do seu sangue derramado na cruz do Calvário. Verdade. Então ele nos vê nessa visão santo através do sacrifício de Cristo. Não é por nós mesmos. Não é por nós mesmos. Não é por nós. Por quê? Ele levou ali, quando ele morreu na cruz, ele levou todos os nossos pecados, como as nossas enfermidades. E eu acredito assim que até os pecados que muitas vezes por uma infidelidade pode cometer aí, já está perdoado por Amém. ele. Ele já levou todos os nossos pecados. O mérito é todo dele. Todo dele. E aqui diz assim, a santificação não é uma opção, mas a vontade de Deus para todo crente. Como vai dizer lá, sede santos, porque eu sou santo. Sou santo. Aqui, ou se você quiser ser santo, seja santo. Não está dizendo isso. Sede santos, então é um mandamento. É um mandamento. É um mandamento de Deus. Eu não diria assim uma obrigação, é uma responsabilidade de ser santo. Nós somos os filhos de Deus aqui na terra, nós estamos aqui como luz. Nação santa, povo escolhido de Deus, para fazer o quê? Para proclamar as boas novas de salvação. Exato. Nós estamos aqui como igreja para pregar o evangelho, para anunciar o evangelho, né? A introdução que nós acabamos de dizer aí tem uma parte que diz assim, que o crente cheio do Espírito Santo, ele proclama as boas novas de salvação. Jesus disse lá em Atos 1, versículo 8, olha, vocês vão e pregam a minha palavra a todos os lugares, né? A todas as nações. Então nós, como povo de Deus, como povo santo, nós temos esta obrigação e esta responsabilidade de pregar o evangelho, de anunciar o evangelho, de dizer que Jesus Cristo é o único caminho, a verdade e a vida, de dizer que Jesus Cristo é o único nome que a pessoa pode ser salva, dizer que Jesus Cristo é o único mediador entre Deus e o homem, Jesus Cristo, o homem. E o ponto 3 aqui, decisão de buscar a honra de Deus, ainda que isso custe perdas e sofrimentos, porque a partir do momento que você tem esse encontro com Jesus, você vai ter problema com os amigos e até mesmo com a família, seu Luiz. Com a família, sem dúvida. Então é sofrimento mesmo, tem né? Cruz, né? Tem cruz. Tem, Evangelho tem cruz. Tem cruz, tem cruz. Sofrimento, tem dificuldade. Por isso que porque hoje a sociedade, no geral, esse mundo que nós estamos vivendo, essa sociedade na qual nós estamos inseridos, rejeita a Cristo, rejeita um tempo todo. Certeza, Eles com certeza. não querem saber da verdade. Com certeza. E quando você leva a verdade, você é uma pedra no sapato na vida dessas pessoas. Realmente. Mas o que a gente vê aqui nesse tópico, nesta marca do homem espiritual, é que quando a gente olha lá em Daniel 3, 16, 18, nós vamos encontrar aqui 3 jovens que nos dão o exemplo de um homem de Deus, de uma pessoa, de um homem espiritual, de uma pessoa que está sempre convicto em quem crê, em quem confia, né? Quando ele se defronta diante daquele rei Nabucodonosor, quando levantou aquela estátua, né, de ouro, e ali ordenou que se quem não prostrasse e adorasse aquela imagem, seria colocado dentro de uma fornalha de fogo ardente. E ali aqueles 3 jovens, alguém correu lá, disse para o rei que eles não tinham se ajoelhado, voltou novamente e disse para ele que eles tinham a segunda oportunidade. Mas eles disseram, o Deus que nós servimos, ele falará por nós. Eles tinham convicção da pessoa de Deus na sua própria vida, e eles, como filhos, sabiam que Deus estava com eles, e se fosse preciso morrer, eles morreriam. E eram jovens. Era um jovem, mas ali está o verdadeiro exemplo. Né? Cheios do Espírito Santo. Cheio do Espírito Santo. A pessoa cheia do Espírito Santo, ele não é, as coisas não vêm dele próprio, vêm do Espírito Santo, né? É o Espírito Santo que capacita, que dá a ele as condições para que ele possa manter na posição que Deus o colocou, dando testemunho do Evangelho. Dando testemunho do Evangelho, vivendo o Evangelho, dando testemunho, custe o que custar. E reconhecendo a soberania de Deus. Sem dúvida, reconhecendo a soberania de Deus, o seu poder, né? A sua bondade, a sua misericórdia. Então, mais do que nunca, o que eu vejo que ainda falando desses jovens, que eles não negaram o nome de Jesus. Eles não negaram o nome do nosso Deus, do seu Deus. Eles não negaram. E muitas vezes, nos nossos dias, pode acontecer, por fraqueza de nossas partes, querer muitas vezes negar o nome de Jesus. Negar o nome de Jesus não significa somente deixar de falar de Jesus,
Mas muitas vezes nós negamos o nome de Jesus quando nós não vivemos o Evangelho, quando nós não praticamos o Evangelho, como nós não andamos como servo de Deus, nós negamos o nome de Jesus. E quando falo sobre isso aqui, eu lembrei da igreja lá de Filadélfia, né? Igreja que perseverava na oração, igreja que era chamada como uma igreja missionária, e Deus, então, olhando para aquela igreja, diz: eis que eu tenho colocado diante de vós uma porta aberta. Por quê? Porque vocês não me negaste o meu nome. Amém. Né? Não negaste o meu nome. Então, nós não podemos negar o nome de Jesus. Nós temos que dar o testemunho dele, aonde nós estivermos, aonde nós andarmos, nós temos que viver como servo do Senhor. E agora vamos para o tópico 4. Viver na terra guiado pelos valores celestiais. Nós estamos aqui na terra, né? Logo embaixo diz assim: estamos com os pés na terra, mas nossa mente deve estar lá no céu, né? Então é importante que a nossa vida, eu acredito assim, nós estamos aqui na terra, estamos aqui de passagem, né? Estamos aqui de passagem, a nossa morada não é aqui, nossa morada é lá no céu. Portanto, enquanto Deus nos dá vida, enquanto nós estivermos aqui na terra, nós temos que viver essa vida em comunhão com Deus, através da palavra, através da oração, através da comunhão na igreja, através da comunhão com os irmãos, e sempre procurando estarmos crescendo a cada dia na vida espiritual, afirmado na rocha que é o Senhor Jesus Cristo, sabendo que a nossa morada não é aqui, a nossa morada é lá. Por isso nós temos que estarmos aqui sempre buscando a presença de Deus, a cada dia, a cada momento, não deixando que as coisas deste mundo venham nos tirar esta comunhão com Deus, mas estarmos sempre ligados a Ele, crendo e sabendo que o Senhor está conosco aqui para nos preservar e para nos dar todas as condições para que nós venhamos manter uma vida espiritual sadia que agrade a Deus. Até porque esses valores do reino, presbítero Luiz, são eternos e as coisas dessa vida passam tão rapidamente. Às vezes o camarada pode ter muita coisa hoje, muitas posses hoje, mas amanhã pode perder tudo. Realmente. E amanhã a gente não sabe o que vai acontecer. Talvez seja o dia da nossa partida. Realmente. E que legado que a gente vai deixar para nossos amigos, para os nossos irmãos, para a nossa família? É porque muitas pessoas acham que vão viver a vida inteira aqui, né? E aí só pensa em, poderíamos dizer assim, só pensa nessa vida, né? Acho que vai viver a vida inteira, mas não é. Nossa vida aqui é passageira, né? Ela é passageiro. Moisés diz aí em um dos salmos que a pessoa vive aí 70, 80 anos, passa de canseiro em enfado, e passa rapidamente e nós voamos. Nossa morada não é aqui. Nossa morada é nos céus, né? O próprio Jesus diz no capítulo 14 de João que ele foi lá preparar este lugar para nós, né? Então nós temos que estar pensando neste lugar. Nossa morada vai ser lá, né? Um lugar, vamos viver com ele para sempre, um lugar de paz, de alegria, né? Para todo sempre. Ponto 5. Humildade em lugar de soberba. Até porque Deus resiste ao soberbo. Não há espaço para a soberba no cristianismo. Eu diria assim que a arrogância e a soberba, ela fecha a porta da graça. Ser humilde não é ser um fraco, um coitadinho. Aqui dizer aqui, mas é reconhecer que nós dependemos de Deus em todas as coisas. Ser humilde é reconhecer que nós dependemos de Deus em todas as coisas. Ser humilde, ela abre a porta da graça, abre a porta do reino. É reconhecer que somos pecadores e dependemos de Deus inteiramente. Então, reconhecer que somos pecadores, isso é humildade. Não, eu não sou nada nessa vida. Se Deus não tiver misericórdia da minha vida, o que será de mim? O que será de mim? Então, ser humilde é reconhecer que somos pecadores, indignos, não merecemos nada de Deus, só pela sua graça e misericórdia que nós podemos alcançar o que nós alcançamos. Mas ainda mais uma coisa eu vejo aqui. Humildade é reconhecer tudo que você tem é Deus que te deu. Vem dele. Vem dele. Vem tudo dele. E adiante de tudo isso, eu reconheço que eu não sou nada.
Nós não somos nada sem Deus. Que Deus tire de nós o orgulho, Tira a tudo. vaidade, todas essas coisas Todas essas coisas. que não servem para nada. Realmente. É só para nos afastar de Deus. Realmente. Que o diabo ele vem com essas coisas, oferecendo tudo isso, né? Chegou lá para Daniel com aquele prato bonito, né, de iguarias. Realmente. Daniel falou, não quero nada disso, não. Realmente. Não preciso disso. Realmente. A gente precisa de Jesus. Sem Ele é o dúvida. nosso maior tesouro, né? Realmente, realmente. Esse tesouro de valor inestimável. Realmente, realmente. Jesus, ele é tudo nas nossas vidas, né? Sem ele nós não somos nada, né? E nós devemos muito, diante de tudo isso, nós estamos aqui conversando em torno dessa lição, é que pelo privilégio que Deus nos deu, que ele nos dá, né? Verdade. Se nós estamos hoje curvados diante do nosso Deus, é pela sua misericórdia. Né? Nós não merecíamos nada de Deus, como não merecemos nada de Deus. Mas Deus, pela sua misericórdia, nos escolheu antes de todas as coisas, para ser seus filhos. E no tempo dele, Ele nos colocou a fé em nós, para que nós viéssemos crer em Jesus Cristo, aceitando Ele como nosso Salvador. Olha que bênção. Então nós devemos ser gratos por Até isso. a fé é dom de Deus, vem dele. Vem dele, é Ele que colocou Glória essa a Deus. fé. Né? Louvado seja Ele que Deus. colocou isso em nossas vidas. E a conclusão vai dizer assim: ser um crente espiritual, sadio, maduro e cheio do Espírito Santo, não se consegue pela força e capacidade humana. Sem dúvida, sem dúvida. E aí logo embaixo diz assim, ó, consagra a sua vida oferecendo o seu corpo a Deus. Amém. Oferecendo o seu corpo a Deus. O nosso corpo, a palavra de Deus diz que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo. Então este corpo deve ser cuidado, deve ser zelado. Eu acho assim, eu posso estar enganado, o presbítero Luiz, o senhor tem muito mais conhecimento do Não. que eu, mas eu acho que o Espírito Santo não vai habitar num lugar sujo, cheio de certeza. imoralidade, de coisas horríveis. Com certeza. Ele não vai habitar em qualquer templo, não, Não é? vai, não, com certeza. Ele vai habitar num corpo, né? E vamos supor que assim, por exemplo, o crente carnal, ele não deixa de ser crente, ele é um crente. Mas o Espírito Ele tem Santo... o Espírito Santo, mas Mas ele não deixa o Espírito Santo agir. apaga o Espírito Santo. Apaga o Espírito Podemos Santo. dizer isso. No caso aqui, por exemplo, né? Consagra a sua vida oferecendo seu corpo a Deus, como templo do Espírito Santo. Deixar que Ele habite e que nos use também. Quero que Ele nos use para pregar o Evangelho, para anunciar o Evangelho. Porque muitas vezes nós não deixamos o Espírito Santo nos usar. Sabe o que eu percebo, presbítero Luiz, que falta hoje poder do Espírito Santo na pregação, na vida de oração de muitos crentes hoje. Esse poder que vem do alto está faltando na igreja hoje. Realmente. Quando eu digo igreja, estou falando no geral. Realmente. Porque hoje virou uma bagunça, né? A igreja evangélica brasileira, tantos escândalos, tanta coisa acontecendo. E cadê o poder do Espírito Santo? O poder, quando você viu lá os apóstolos, Jesus disse, ó, você receberá sobre vós o poder e serei minha testemunha. E veja lá o que aconteceu, a igreja primitiva, o crescimento, porque eles tinham recebido este poder do Espírito Santo, e com ousadia eles proclamavam este evangelho da graça. Pedro, depois da descida do Espírito Santo, se transformou no novo homem, já não tinha mais aquele medo, né? Agora eu vejo um homem corajoso, destemido, realmente. pregando a palavra com intrepidez. Olha que coisa linda. É coisa linda, é coisa extraordinária. É coisa de Deus mesmo, né? É coisa de Deus. Mas uma coisa que eu vejo aqui, irmão, é o seguinte, que a pessoa que está cheia do Espírito Santo, voltando aqui nesse pensamento, cheia do Espírito Santo, ele é uma pessoa que se destaca em todo lugar, para o bem da obra do Senhor. Você veja bem que uma pessoa cheia do Espírito Santo, ele é uma pessoa que louva a Deus, ele é uma pessoa que tem prazer de ler a Bíblia, ele é uma pessoa que tem prazer de ler a palavra de Deus, e uma das coisas importantes, ele tem prazer de pregar o Evangelho. É um homem de oração. É um homem de oração. Passa horas ali a fio na presença de Deus. Mas veja que o outro tópicozinho embaixo 2, ele diz assim, ó, peça a Deus o poder e a plenitude do Espírito Santo. O que eu vejo aqui?
Que nós, como cristãos, não precisamos pedir o Espírito Santo, porque o Espírito Santo nós já temos ele. Mas nós devemos pedir a plenitude do Espírito Santo. Poder total. Poder total, que nos enche desse poder, né? Para que nós venhamos ser realmente usados por ele para falar das bondades de Deus, né? Falar da misericórdia de Deus, falar do perdão de Deus, né? Falar que Deus está pronto para receber a todos aqueles que se arrepender, que venham a crer nele, aceitar ele como Salvador, a passar a ter certeza da salvação, da vida eterna, que esta vida eterna é oferecida de graça, né? Verdade. Como está lá em João 3,16, que Deus amou o mundo de tal maneira, que deu o seu Filho unigênito para todo mundo que ele não pereça, mas tenha vida eterna. Né? Tenha. Se você vê lá em João capítulo 5, versículo 24, ele diz também a palavra de Deus: em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. E não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Amém. Tem a vida eterna, é no presente, o verbo aqui é no verdade. presente, né? O verbo aqui é no presente. E a última frase aqui diz assim: obedeça a direção do Espírito Santo para a sua vida. Obedecer ao Espírito Santo é viver segundo a Bíblia. Segundo a Bíblia. Segundo a Viver palavra conforme aquilo que a palavra ensina. E defender o Evangelho, viver plenamente os ensinamentos da Bíblia. Não podemos abrir mão desses ensinamentos. Não precisa. Como muitos crentes defendendo tanta coisa errada aí, presbítero Luiz. Nós temos que, mais do que nunca, nós estamos nos últimos dias. Segundo que nós presenciamos, nós estamos nos últimos dias. Então nós devemos estar realmente, não abrir mão das coisas de Deus, não abrir mão da palavra, não abrir mão da comunhão com Deus, da comunhão com os irmãos, porque a vinda de Jesus está próxima e nós deveremos estar preparados para este momento. Né? Devemos estar preparados para este momento, que é uma coisa muito importante e que nós, como igreja, devemos estarmos, então, vivendo esta vida, né? Uma vida de comunhão com Deus. Amém. Eu quero te agradecer pela tua presença aqui no canal. O senhor é uma pessoa muito querida para nós, um homem de Deus, servo do Senhor. Também ama pregar a palavra de Deus. Professor da escola dominical na nossa igreja. Tem sido uma bênção nas nossas vidas. Te agradeço pela sua presença aqui e gostaria de contar com a sua companhia mais vezes aqui com a gente, tá bom? Eu que agradeço, meu irmão, por esse privilégio, na minha simplicidade, né? Foi uma honra estar aqui, Amém. Meditando um pouco junto com o irmão nesta lição, e que Deus possa abençoar ricamente a sua vida, seu trabalho, a sua família, e que Deus esteja abençoando neste momento também as pessoas do outro lado, para que eles possam ser abençoados por Deus também, e que venha realmente colocar as suas vidas sempre na direção do Espírito Santo. E Deus abençoe você, Amém. Que ficou com a gente até agora. Deus abençoe poderosamente a sua vida, a sua família, o seu trabalho. E até o nosso próximo encontro aqui no canal Palavras de Fé. Tchau, tchau.